Bom dia! E aí, turma, vamos mais a uma aula de geografia? Então, hoje nós começamos o capítulo 5, que está falando sobre os setores da economia, né? E mais uma vez vamos pedir a ela, nossa mãezinha que está aqui no altarzinho bonitinho que a professora preparou, pedir a ela que nos continue dando proteção, nos dê sabedoria para que nós possamos conduzir os nossos caminhos da aprendizagem, que possamos fazer uma boa aula hoje de geografia. Então agora eu quero que vocês peguem o roteiro de vocês, vamos lá, pegando o roteiro, para saber o que essa aula nos espera. Vamos lá? Beleza, vamos pegar aqui, pegando o meu roteiro aqui, parecido com o de vocês, vamos fazer uma leitura aqui prévia do que fala o roteiro. Então, nessa aula do dia 27, quarta-feira de Geografia, a nossa proposta é conhecer os diferentes setores da economia primário, secundário e terciário e reconhecer as atividades essencialmente praticadas no campo e na cidade. Como atividade para ser realizada, vocês têm aí no capítulo 5 as leituras e responder as páginas 51, 53 e 55. Nessa aula nós vamos estudar da página 50 a 55 os setores da economia. Aqui eu coloquei alguns vídeos de links de observação falando sobre esse assunto, que eu peço que vocês, antes de realizar as atividades, assistam a videoaula da professora até o final, depois assistam, clica nesses links aqui do roteiro e assistam o que ele está falando sobre os conteúdos que nós vamos abranger nesta aula para só depois realizar as atividades. Em geografia dessa semana, nós temos uma atividade complementar. Que atividade é essa, professora? Vocês vão ter que ler com atenção as páginas 54 e 55 e realizar a atividade abaixo. Ele está pedindo que vocês selecionem de revistas, jornais ou internet imagens de produtos que representem diferentes tipos de indústrias, classifique-as e faça um pequeno resumo no caderno colando imagem. Professora, mas eu estou sem impressora, como é que eu vou fazer isso? Posso desenhar quando eu encontrar? Pode. Só não pode deixar de realizar a atividade, né? Então, até o dia 3/6, vocês vão tirar uma foto bem legível, bem bonita e colocar lá no nosso canal de envio de registro para que a professora possa fazer a correção. Lembrando a vocês que todas as atividades que a professora Alcirene passa, elas são de cunho avaliativo, né? Então você precisa ler com atenção, realizar as atividades para que assim possa tirar uma boa nota no trimestre, né? Como vocês sabem, no dia 8 de maio já começou o segundo trimestre de todas as disciplinas, ok? Vamos lá, a nossa aula? Então coloquem o livro lá na página que a professora está dizendo aqui, que é a página 50. Ok. Então aqui na página 50, vocês irão ver várias imagens, né? Ele começa bem aqui, o capítulo 5, falando setores da economia, e ela traz muitas imagens, né? O que será que esse menino aqui está vestido? E essa menina, o que ela está fazendo? O que ela está representando? Esses dois aqui, o que será que eles estão fazendo? E esses dois aqui, e esse grupo aqui reunido, né? Essa jovenzinha aqui, ó, o que será que ela está fazendo? E esse camaradinho aqui, o que será que ele está fazendo aqui nesse aparelho aqui, nesse instrumento? E esses dois aqui, ó, que parecem modelo dos anos 70. Nós temos esse outro jovenzinho aqui nessa imagem, temos esse camaradinho aqui, esse grupo aqui, essa menina. E ainda seguindo na outra página, nós também temos outras imagens, ó. Observem aí, ó. Olha aí. Várias imagens, né? E o Todos a Bordos pergunta: o que você observa nas imagens? Né? O que vocês acham que está aí nessa imagem quarto ano? Né? O que essas imagens representam aí nesse capítulo? A ideia é que aqui nessas imagens
vocês reconheçam algumas das profissões que são apresentadas aí, né? E elas estão sendo todas representadas por crianças, se vocês perceberem, né? Eu quero que vocês analisem essas imagens. Será que todas essas profissões ainda existem nos dias de hoje, que essas crianças estão representando? Né? E o que quer dizer essa temática, professora, setores da economia? O que quer dizer isso? Né? Os setores da economia, como nós já estudamos lá nos outros capítulos, eles são responsáveis por mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país, né? No decorrer desse capítulo, nós vamos compreender as propriedades e os diferentes tipos de atividades econômicas. Essas atividades, elas estão relacionadas, como a gente leu lá no roteiro, nos objetivos, ao setor primário, que se refere à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, ao setor secundário, que se refere à industrialização das matérias-primas, e ele também vai se referir ao setor terciário. O setor terciário, ele está falando do comércio e da prestação de serviços. Então, bora ver aí o que esse texto nos espera, né? A segunda questão, ele pergunta no Todos a Bordos: você conhece alguma das profissões mostradas nas fotografias? Tem algum familiar que exerce uma dessas profissões? Provavelmente, só ao se deparar com as imagens, vocês vão dizer: ah, o meu tio, ele trabalha na engenharia. Ah, eu tenho uma tia que ela trabalha na área de música, né? E aí, nessa atividade aí, nós vamos, nessa questão aqui, nós vamos achar profissões como cozinheiro, né, bombeiro, músico, pintora, médico, cientista, mecânico, professor, agricultor, pecuarista, fotógrafo, mecânico, né, engenheiro mecânico, engenheiro civil, policial, contador, astronauta, como Vinícius Ribeiro quer ser. Nós vamos achar comissária de bordo, piloto, pesquisador e até diretor de cinema, né? A questão 3 pergunta: quais das profissões mostradas pertencem ao campo e à cidade, né? Se vocês observarem, no campo, eu vou ter mecânico, professor, médico, agricultor e pecuarista, cozinheiro, pintor e entre outras. Na cidade, eu posso ter cozinheiro, bombeiro, músico, pintora, médico, cientista, mecânico, professor, fotógrafo, engenheiro mecânico, engenheiro civil, policial, contador, astronauta, comissária de bordo, piloto, pesquisador e diretor de cinema, né? E ele pergunta: você consome algum produto desses lugares ou utiliza algum serviço das profissões mostradas nas imagens, né? Isso aí é uma pergunta pessoal, tá? Mas que o nosso livro espera que vocês digam que os inúmeros produtos e serviços que utilizam no dia a dia, assim como os serviços que são prestados por esses profissionais, como o médico, a professora, a segurança e dentre outras, são atividades que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, seguindo aqui o nosso livro, ele fala: e se pensarmos, por exemplo, nos alimentos que comemos, nas roupas e nos calçados que usamos, nos profissionais que atuam nas escolas e nos hospitais, podemos perceber que muitas pessoas trabalham para que a população do município tenha suas necessidades atendidas. As atividades econômicas, que são aquelas que geram bens e mercadorias por meio do trabalho, podem ser classificadas em 3 setores: o primário, o secundário e o terciário. Então, grande parte dos produtos que nós consumimos diariamente, eles, sejam no seu estado natural ou industrializados, eles têm origem em atividades econômicas do campo. A agricultura, a pecuária e o extrativismo fazem parte do setor primário da economia. Na agricultura são praticadas atividades do cultivo e colheita de espécies que fornecem matéria-prima
para indústrias na fabricação de dos mais diversos produtos. E o nosso livro chama a atenção que matéria-prima é o produto ou material de origem animal, vegetal ou mineral utilizado para fabricar outros produtos. E nós estudamos isso aí lá no terceiro ano. Então, a pecuária, ela é a atividade econômica responsável pela criação e pela reprodução de animais que serão comercializados. Como, por exemplo, o frango, né? A famosa galinha que a gente conhece. A terceira atividade praticada no setor primário da economia é o extrativismo, que consiste na extração de recursos vegetais, animais e minerais da natureza. Que mundo queremos para o futuro, né? Essa imagem traz para nós os coletores de reciclagem subterrânea em lagos, que ficam em Portugal. Olha que interessante. Essa imagem foi tirada em 2018. E ele diz que no dia a dia nós consumimos muitos produtos e também desperdiçamos muito deles, principalmente em razão do consumo excessivo e do descarte inadequado que nós temos. Quanto mais nós consumimos e descartamos, mais recursos precisam ser extraídos da natureza para que outros produtos sejam feitos. Por isso, o descarte deve ser realizado de forma mais adequada, como o realizado em lagos em Portugal, conforme mostra a imagem. Nós temos o farol, que pede que vocês leiam o infográfico, que é essa imagem aqui, e que apresenta os principais produtos agrícolas em 2017 e que vocês respondam as questões. Então aqui nós temos os principais produtos referentes à região norte. Olha aí, são fabricados o açaí, a soja, a mandioca, milho e banana. O valor da produção nesse período foi de 22,6 bilhões. O Pará, 12,8 bilhões, na unidade federativa com maior valor de produção. E o Igarapé-Miri, com 1,8 bilhão de município com maior valor de produção. Aqui nós temos os produtos agrícolas por região, né? Aí no Centro-Oeste a gente tem isso, a região Sul nós temos isso aqui, no Nordeste aqui e no Sudeste, que eu quero que vocês leiam com atenção, para só depois responder o que ele está pedindo, ó. Quais informações aparecem no infográfico? Qual é a região que mais produziu e a que menos produziu? Vocês vão ter que fazer uma interpretação aqui nessa atividade. Ele quer que você marque com um X a sua região e que depois você pesquise quais são os produtos mais cultivados na região e registre no seu caderno. Não esqueçam de colocar lá, página 53, dia 27/5, tá? E botem o número da questão, tá bom? Para ficar bem bonitinho no caderno, para quando a professora for corrigir o caderno, ok? Depois ele pede que você, em seguida, escolha um deles e cite um produto que se origine dele e que você e sua família consumam no dia a dia esse produto. Setor secundário. Contempla a atividade industrial, como eu falei. É nas indústrias que as matérias-primas são transformadas em diferentes mercadorias por meio do trabalho e do uso de máquinas e tecnologia. A maioria dos produtos que utilizamos no dia a dia passou pela indústria brasileira e até pelas estrangeiras. Pede que você observe ao seu redor. Quais produtos você está utilizando nesse momento aí na sua casa? Qual é a matéria-prima deles? Em que tipo de indústria você acha que eles foram feitos? Aqui ao lado nós temos a imagem do artesanato feito de madeira em 13 Ilhas, em Santa Catarina, uma imagem que foi feita em junho de 2014, onde ele diz que alguns produtos podem ser feitos de indústrias artesanais, né? Nas quais os artesãos transformam a matéria-prima que vem da natureza utilizando instrumentos simples para confeccioná-los, como essa imagem aqui que esse artesão ou essa artesã está realizando. Nas indústrias de bens duráveis, são produzidas mercadorias que serão consumidas pelas pessoas ao longo do tempo. São exemplos desse tipo a indústria de eletrodomésticos. Ele mostra a imagem aqui do lado da indústria de geladeiras em Joinville, Santa Catarina. E ele também fala da parte automobilística e a moveleira, entre outros. Tá? Já a indústria de bens não duráveis são responsáveis pela produção de mercadorias de primeira necessidade, né, como os alimentos. E aqui embaixo a gente vê as bebidas e os remédios, né, como a indústria de macarrão da Rússia.
Na página 55, que é até onde vai a nossa aula, ele fala que geralmente instalados no campo, próximo às áreas de produção, as agroindústrias, veja a imagem ao lado da agroindústria de álcool e açúcar no município de Jaboticabal, em São Paulo. Ele transforma matérias-primas produzidas na agricultura ou na pecuária em produtos que serão direcionados a outras indústrias ou ao consumidor final. Toda a indústria necessita de matéria-prima e operários para produzir. Isso mostra quanto as atividades econômicas do campo e da cidade são interligadas. As pessoas do campo também utilizam produtos e serviços que são ofertados pela cidade. Depois vocês vão realizar a atividade do sonar, né, que ele está pedindo. E ainda complementando aí o que eu falei para vocês, nesse setor da economia, como eu estou falando para vocês, ela é uma ciência que estuda como são produzidos, distribuídos e vendidos os produtos e os serviços que atendem a população. Na pecuária, só frisando de novo, nós temos dois tipos. A intensiva, que tem a criação de animais confinados para melhor controle de crescimento e dosagem de alimentos e medicação. E na pecuária extensiva, nós temos o gado, que é criado solto e se alimenta do pasto local. Essa modalidade não requer muita tecnologia e geralmente é voltada para a pecuária de corte, com grande parte do rebanho brasileiro que se enquadra nela. Em relação à agricultura, nós podemos mencionar a modalidade familiar, que é aquela que o produtor produz alimento para o próprio consumo e para vender em feiras, né, feiras de produtores. Esse tipo de produção, ela se caracteriza também pela policultura, ou seja, são cultivados diferentes produtos em uma mesma propriedade. Tá? Em relação ao extrativismo, há três modalidades: o animal, o vegetal e o mineral, né? E nós já estudamos cada um deles. Na realização da atividade, eu quero que vocês observem o campo, em relação ao campo e as atividades e as pessoas que vivem no campo e na cidade, tá bom? Essa atividade aí vai levantar hipóteses sobre o setor terciário, né, que é aliás, o terceiro setor, em que vocês estudarão as diferenças entre o comércio e a prestação de serviços, né? Então, a nossa aula de geografia, ela vai até essa página. Não esqueçam de seguir as dicas que a professora passou antes de realizar as atividades, tá bom? E uma boa aula aí de geografia para vocês, uma ótima atividade que vocês possam responder com calma para não errar. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo!